Estima-se que existem cerca de 4 milhões de desigrejados no Brasil. Desigrejados são evangélicos não praticantes. Eles se autodenominam cristãos, mas não pertencem a nenhuma denominação. Sua teologia é rasa, limitada, bem superficial. Alguns se reúnem em casas, outros mais se parecem com ovelhas desgarradas. Quase sempre, tudo o que ouvimos deles são afirmações do tipo: pastor é tudo ladrão, igreja não precisa de paredes, eu sou de Cristo, não preciso de pastor, não entrego os meus dízimos. Os desigrejados, na contramão do que ensinam as Escrituras, disseminam heresias, principalmente através da internet. Um perigo para a Igreja do Senhor. Bem, sou o pastor João Bovolini e neste vídeo vou refutar esse movimento apóstata dos desigrejados, ok? Se quiser, já deixe o seu like, se inscreva em nosso canal, acionando o sininho das notificações, ok? Roda a vinheta. Os desigrejados são um grupo expressivo de evangélicos não praticantes, que, decepcionados com a igreja, alegam servir apenas a Cristo. Muitos alegam estarem decepcionados com a igreja, pois há coisas erradas na igreja. Sim, somos humanos e erramos, mas ninguém joga o peixe fora porque tem espinhas, e nem deixa de respirar porque o ar está poluído. Portanto, esta alegação não faz o menor sentido. Alguns costumam usar o seguinte chavão: Jesus sim, igreja não. Como se houvesse essa possibilidade. Em Corinto, também havia um grupo de desigrejados. Paulo disse em 1 Coríntios, capítulo 1, versículos 12 e 13, que havia na igreja de Corinto pessoas que afirmavam ser de Paulo, outros de Apolo, de Cefas, e outros que afirmavam ser de Cristo. Que coincidência, né? Coisa semelhante ao que ouvimos hoje dos desigrejados. Eu sou de Cristo. Sim, de Cristo todos nós somos, mas isso não nos exime da responsabilidade de respeitar as pessoas que o Senhor separou para nos ensinar a sua palavra e zelar por nós. Dizer eu sou de Cristo como forma de se esquivar da liderança instituída por Deus é agir como aquele soldado raso que não concorda em ser liderado por um sargento. Ele afirma: eu sou do general, não preciso de sargentos. Só que é o próprio general quem determinou que se cumpra a hierarquia militar. Você jamais será um bom soldado desrespeitando o sargento. Observe o que ensina a palavra de Deus e tente defender a doutrina dos desigrejados. Obedecei a vossos pastores e sujeitai-vos a eles, porque velam por vossas almas como aqueles que hão de dar conta delas, para que o façam com alegria e não gemendo, porque isso não vos seria útil. Hebreus capítulo 13, versículo 17. O desigrejado quer ficar de fora da congregação instituída dos crentes na contramão do que ensina as Escrituras. Exemplo, Jesus ordenou o batismo e a ceia. Os desigrejados, de maneira geral, dão pouca importância a isso. A palavra de Deus nos ensina a disciplinar os crentes faltosos, que inclusive há casos de exclusão. Jesus falou da liderança da igreja. O apóstolo Paulo constituía presbíteros e diáconos. Então, tudo isso implica em uma igreja instituída para que você possa obedecer essas ordens do Senhor Jesus. A igreja tem liderança, tem ministros, tem ordenanças, tem missão, tem contribuição. Como vamos cumprir com essas exigências eclesiológicas sendo desigrejados? Não tem como ser crente em casa sozinhos, ou mesmo, eventualmente, reunidos com outras pessoas, e ao mesmo tempo viver os conceitos do Novo Testamento a respeito da Igreja do Senhor. Paulo disse: que farei, pois, irmãos? Quando vos ajuntais, cada um de vós tem salmo, tem doutrina,
tem revelação, tem língua, tem interpretação. Faça-se tudo para a edificação. 1 Coríntios, capítulo 14, versículo 26. Como negar que igreja seja também um ajuntamento expressivo de crentes em um determinado local e, ao mesmo tempo, seguir a esta orientação de Paulo? Alguém me disse, nós somos a igreja, e igreja não precisa de um teto, pois Deus não habita em templos feitos por mãos humanas. E eu respondi, e também nós somos a família, e se família precisa de um teto, a igreja também. Igrejas pequenas podem estar até na garagem de sua casa, mas ao crescer, vamos ter que providenciar um local mais amplo e quando crescer ainda mais, vamos abrir novas igrejas e tudo muito bem organizado. E pesquisando sobre a questão de Deus não habitar em casas feitas por mãos humanas, cheguei a esta conclusão. No livro de Atos dos Apóstolos, o diácono Estevão fez essa declaração durante o sermão que culminou com a sua morte. Ele disse, entretanto, não habita o Altíssimo em casas feitas por mãos humanas. Atos capítulo 7, versículo 48. Mas a questão é, por que Deus não habita em templos feitos por mãos humanas? Por que não há lugar no universo que possa conter o Senhor em sua plenitude? Simples assim. Mas não se pode ignorar que foi o próprio Deus quem ordenou que os israelitas construíssem um santuário. O objetivo era que sua presença pudesse habitar no meio deles. Isso está escrito em Êxodo capítulo 25, versículo 8. E ainda assim, vejam o que disse Salomão em 2 Crônicas, capítulo 6, versículo 18. Mas de fato, habitaria Deus com os homens na terra? Eis que os céus e até o céu dos céus não te podem conter, quanto menos esta casa que eu edifiquei. Será que está havendo um paradoxo? Deus não ordenou que Salomão construísse um templo e mesmo assim o inspirou a declarar que o templo não pode contê-lo? Irmãos, isso não é um paradoxo. Na verdade, Deus está deixando claro que o templo não é sua habitação exclusiva. Ele está ali para atender ao homem em sua demanda. Assim como está nos templos, cenáculos ou salas dos cristãos, em nossos dias atuais, atendendo a nossa demanda de congregação. Leia Hebreus capítulo 10, versículo 25. Não abandonando a nossa congregação, como é costume de alguns, antes admoestando-nos uns aos outros, e tanto mais quanto vedes que vai aproximando aquele dia. Portanto, devemos compreender que o templo no Antigo Testamento era onde Deus manifestava a sua presença de forma especial. Todavia, não podemos ignorar de que o Senhor é onisciente e onipresente e onipotente. Todo o problema é que os judeus tentaram limitar ao Senhor Deus a um sistema religioso onde Deus era da propriedade deles. Pode uma coisa dessa? Para os judeus, o Senhor estava presente apenas em Jerusalém, confinado no templo que ele mesmo havia ordenado a construção. Mas ignoraram a palavra de Salomão, que em sua sabedoria esclareceu que Deus não pode ser contido em um único lugar. E onde quero chegar com tudo isso? Os desigrejados usam essa passagem de Atos capítulo 7, versículo 48, para tentar convencer aos igrejados de que eles estão certos. Querem, de uma forma sutil, retirar o povo de Deus da igreja, que se reúne nos templos, justamente onde estão congregados as ovelhas com pastores, doutores, profetas, evangelistas, mestres, professores, diáconos, músicos, cantores. Querem enfraquecer as igrejas que sustentam missionários, trabalham em função do reino de Deus e etc. Leiam a história do cristianismo. Tente encontrar desigrejados atravessando o oceano, largando tudo para trás em amor às almas perdidas. Os missionários eram enviados e sustentados por igrejas instituídas. Ou estou enganado?
desconheço casos isolados. Muitos desigrejados geralmente são encontrados confortavelmente em suas casas, com os seus celulares e computadores, e cheios de ódio, criticam as igrejas, os pastores, suas reuniões e obras. Visitem os hospitais e creio que vocês se certificarão que quase todos os que estão ali visitando os enfermos em nome de Jesus são os que frequentam alguma denominação evangélica. A igreja é o barco que conduz cada crente em Cristo para o porto seguro. Estar fora do barco é algo extremamente perigoso. No barco temos abrigo, temos a bússola do Espírito Santo, temos alimento para a nossa alma, temos pessoas preparadas para zelar por nós, temos um capitão e seus assistentes na condução da embarcação. Fora do barco, tudo que você tem são seus braços, que certamente se cansarão antes de chegar ao destino. Isso se chegar. Não seja senhor de si mesmo. Venha ser igreja, mas igreja de verdade. Vamos pensar um pouco. Igreja precisa de um templo para ser igreja? Igreja precisa de dízimos para ser igreja? Igreja precisa de pastores para ser igreja? Por que temos tudo isso? É simples. Porque os templos tornam a igreja uma congregação quase sem restrição numérica. O dízimo torna a evangelização mais abrangente e eficiente. E o pastor torna a igreja mais zelada, instruída e acolhida. Atos capítulo 20, versículo 28. Diz o seguinte: Olhai, pois, por vós, e por todo o rebanho sobre o que o Espírito Santo os constituiu bispos, para apacentardes a igreja de Deus, que ele resgatou com o seu próprio sangue. Os desigrejados querem o Salvador, mas não o Senhor, pois eles se fazem senhores de si mesmos. Praticamente todos não querem congregar, não querem contribuir, não querem pastores, não querem mestres, não querem os dons espirituais, não querem a porta estreita. Que Deus tenha misericórdia dos desigrejados e que os livre desta condição de isolamento. Falando em pastores, mestres, doutores, os desigrejados, baseados em Mateus capítulo 23, versículos de 8 a 9, onde Jesus aparentemente proibia usar os títulos de mestre e de pai, nos acusam de que endeusamos os nossos líderes ao denominá-los de pastor. Gente, não podemos interpretar as Escrituras sem considerar o contexto imediato e o contexto amplo. O contexto imediato é aquele que vem logo antes e depois do verso que se está estudando. E o amplo são os outros textos da Bíblia que podem ajudar a compreender melhor um texto mais difícil. O contexto imediato nos remete ao Senhor Jesus, orientando aos seus discípulos para que eles não agissem como os escribas e fariseus, pois eles gostavam de ser chamados de títulos que lhes conferissem autoridade suprema. Eles eram vaidosos e orgulhosos, por isso faziam questão de títulos que lhes outorgassem nobreza e grandeza entre os homens. Todavia, quando analisamos o contexto amplo, percebemos que chamar alguém de pai ou de pastor, sem que isso esteja endeusando a pessoa, não é pecado. Paulo mesmo, inspirado pelo Espírito Santo, declarou em Efésios capítulo 4, versículo 11: E ele mesmo deu uns para apóstolos, e outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores. Ou seja, os títulos em si mesmos não são pecaminosos. O que Jesus proibiu aos seus discípulos foi o de se sentirem grandes por causa dos títulos, pois diante de Deus todos eram irmãos e assim deveriam se considerar. Agora, o respeito aos líderes, aos mais velhos e aos pais não estão descartados só porque somos irmãos em Cristo. Isso é também facilmente constatado na análise do contexto amplo. Bem, agora vou me dirigir aos desigrejados. Para vocês que nos criticam quando falamos que congregamos como igreja, o problema de vocês é com a semântica. Por favor,
Contextualizem quando falamos em igreja com caráter universal e quando nos referimos à igreja como congregação local. Quando dizemos vamos à igreja, fui na minha igreja, eu tenho uma igreja, estamos nos referindo à congregação local, onde com os santos que comumente compartilham da mesma fé conosco, nos ajuntamos em algum local para adorar. Nós também ouvimos a palavra, ouvimos testemunhos, oramos, evangelizamos, abraçamos nossos irmãos, choramos com eles e também nos alegramos. E dependendo do número de pessoas, assim a necessidade de uma sala ampla, por que não? Qual o problema de vocês que insistem em não compreender isso? Não precisa chamar o local de reunião de templo, mas há sim a necessidade de um espaço amplo para nossa congregação. Desigrejados, não existe esse negócio de ovelha fora do rebanho. Não tem como se considerar ovelha de Jesus e querer viver isolado. Se Jesus nos considera como um rebanho de ovelhas, vivamos como tais, juntas, unidas e submissas ao pastor e aos seus pastores assistentes, outorgados por ele mesmo. Ficar longe da congregação é como querer ser uma brasa fora do braseiro. Em pouco tempo fica morno e em seguida esfria. Nós, igreja que congrega em templos, não negamos que existe sim uma igreja de cunho universal de Cristo, aquela que ele virá ao seu encontro no arrebatamento. Mesmo assim, não podemos negar a realidade da igreja local organizada com cultos, lideranças, coletas, contribuições, cânticos, etc. Isso está na Bíblia. Peço a vocês que reconsiderem a decisão de terem saído da igreja para entrarem por esse caminho não aprovado pelas Escrituras Sagradas. Recomendo-vos a buscarem em oração uma congregação de crentes onde a palavra do Senhor seja pregada de verdade e que o Evangelho seja a prioridade na vida das pessoas, para que vocês possam servir e adorar a Deus em espírito e em verdade. Amém? Bom, por hoje é só. Reitero que curtam este vídeo e se inscrevam em nosso canal. Tem maiores informações a respeito do nosso ministério logo abaixo nas descrições, ok? Um grande e sincero abraço do teu amigo pastor João Bovolini e que Deus te abençoe em nome de Jesus.